Como você está vivendo nesse momento de crise? A crise tem sido ruim ou tem sido boa para você? Eu gostaria de que você pensasse nesse momento. Na medicina, a crise significa a evolução de uma doença tanto para melhor como para pior. No campo da psicologia, o conceito de crise é explicado com toda a situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou a estabilidade emocional. Ainda no campo psicológico, a evolução da crise pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de fatores que podem ser tanto externos como internos. Já na área da filosofia, de um modo geral, crise designa uma fase ou uma situação perigosa, da qual pode resultar algo benéfico ou algo pernicioso para o indivíduo, para a comunidade, que por ele passa um estado transitório de incerteza e dificuldades, mas também cheio de possibilidades e renovação. Mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer nos dias da crise, em momentos de crise, sobre isso? Jesus Cristo disse assim: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Numa outra tradução disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá no livro dos Salmos, Davi diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu posso trocar perfeitamente essa palavra aflição por crise. Dizer, no mundo tereis crises, ou muitas são as crises do justo, mas o Senhor de todas os livra. Isso é uma coisa maravilhosa, nós entendermos isso nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns elementos que precisam estar presentes em nossas vidas quando nós atravessamos este momento de crise. Primeiro é a fé. A Bíblia diz que fé nada mais é do que a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção. Isso é fé. O Senhor Jesus sempre perguntava às pessoas que o procuravam: você tem fé? Você crê? Tudo é possível aquele que crê. Como também o Senhor disse através do profeta Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Nesse momento de crise é importante a nossa fé estar em alta. A nossa fé está bem focada naquilo para qual ela precisa se focar. Mas fé, eu quero dizer, não é fé nos ídolos. Fé por fé, fé na fé, fé pela fé, isso só não resolve. Não é fé nos ídolos, não é fé na religião, não é fé nas crendices populares, mas a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fé no Espírito Santo, o Espírito de Deus, a fé na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que Deus é, na sua palavra, naquilo que Deus fala, ensina e ordena. Ali a nossa fé precisa estar bem calcada, bem alicerçada. Em segundo lugar, além da fé, nós precisamos da oração. Jesus nos ensinou uma oração que ele não queria apenas que fosse algo para ser repetido, mas ele queria que fosse algo vivido por todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a orar, a importância da oração. E ele disse que nós devíamos orar sempre e nunca desfalecer. Lá no Evangelho de Mateus, ele diz uma coisa muito importante sobre oração, quando ele fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então oremos, clame ao Senhor. Na crise é hora de nós orarmos. Entrarmos no nosso quarto, como disse Jesus, fechar a nossa porta e conversar com Deus. E falar com Deus daquilo que nós estamos vivendo, das nossas necessidades, e receber dele pela oração, não só a resposta aos nossos pedidos, mas a força para viver em tempos de crise. Em terceiro lugar, além da fé, da oração,
é preciso nós estarmos bem alicerçados na palavra do Senhor. O salmista disse assim: grande paz tem os que amam a tua lei, tem os que amam a tua palavra, e para eles não há nenhum tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há nenhum tropeço. Olha que coisa interessante. Nada que os faça tropeçar. No Salmo 23, que é um salmo conhecido, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. É o que diz a palavra. Nós precisamos fé, oração e a palavra de Deus para nos alicerçarmos na palavra bendita do Senhor. Acredito que a crise não derruba aqueles que confiam no Senhor. Está escrito que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Continua firme para sempre. A crise não derruba aqueles que praticam as palavras de Jesus. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Isto é, aqueles que praticam a palavra do Senhor, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, é comparado por Jesus como o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Em tempos de crise, a casa não desaba, a casa não cai. E a crise também não derruba aqueles que conhecem o Senhor. Veja o que Jó disse numa época difícil que ele vivia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, você vai deixar essa crise jogar você no chão? Ou você vai se manter firme na fé, na oração e na palavra do Senhor? Eis aí uma boa opção para você viver e pensar nesses dias de pandemia. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.